Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E meu irmão, você tem que ficar até o final desse vídeo. Vamos falar aí sobre meio ofensivo, que falta só assinar, contrato na mesa, agradou o jogador, irmão. Você vai adorar essa notícia aí do Timão. Vamos falar também sobre volante, que já tem proposta na mesa, e também zagueiro. Corinthians agindo rápido aí devido à situação delicada. Pode estar pintando no Corinthians aí também. Já vamos falar sobre contratação cravada no Timão. E o vídeo está bombando, recheado de informações. Claudinho, existe chance ainda de chegar no Corinthians? Corinthians ainda sonha com o Claudinho ou não? Eu vou te contar essa história do Timão aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolação no canal do Corintianeiro. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians a todo tempo, fiel. É de 2 a 3 vídeos no canal do Corintianeiros diários, cheio de informações do Corinthians para você. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar o vídeo falando da partida de ontem entre Corinthians e Santos, fiel. Vou ser muito bem claro aqui para vocês. Ontem eu não gravei o vídeo porque eu estava muito alterado, muito nervoso, chateado também, obviamente. E se eu tivesse gravado ontem, a plataforma iria me punir, porque eu estava muito nervoso e iria falar coisas que não deve. Mas a grande realidade é que o Corinthians está me preocupando e muito, fiel. O Corinthians é seríssimo a chance de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E se continuar com esse time, eu repito, se continuar com este elenco, o Corinthians cai facilmente no Brasileiro. Por quê? Tirando o Santos, que apesar que o Santos está na Série B também, não devemos levar em consideração que perdemos um time de Série B, apesar do Carille estar fazendo um ótimo trabalho no Santos. Mas o Corinthians, fiel, não consegue ganhar de times do interior de São Paulo. O Corinthians jogou contra o São Bernardo com um a mais o tempo inteiro e ficou um time inoperante dentro de campo. O Corinthians não consegue empatar com times do interior de São Paulo. São 6 jogos e 5 derrotas. Era para ser 6 jogos e 6 derrotas, porque o Guarani, que a gente ganhou na estreia, fez o Corinthians de gato e sapato. E só não ganhou porque o Corinthians teve sorte. A grande realidade é essa. O Corinthians hoje não consegue jogar de igual para igual com times do interior de São Paulo. E volto a dizer que em setembro de 2007, quando o Corinthians caiu no Campeonato Brasileiro, o time de 2007 era mais competitivo que esse time atual. Aí que vem a nossa preocupação. E fiel, com todo respeito aos profissionais, sei que todo mundo precisa buscar o seu pão de cada dia, mas o Hugo, ele não tem condições nenhuma, repito, condições nenhuma de ser jogador do Corinthians. Aliás, nem nenhum clube dos grandes de São Paulo, nenhum dos grandes do Rio, nenhum dos grandes de Minas, nem dos times interior de São Paulo. Esse cara é o pior lateral que eu já vi jogar na minha vida. Como que o Cifute, na época do Duílio Monteiro Alves, apoiou essa contratação? Pô, o Hugo é horrível, cara. O Duílio só fez cagada nesse Corinthians. Óbvio que o presidente agora é Augusto Melo, mas como que o cara tem condições de contratar o Hugo, cara, para ser jogador do maior clube do Brasil? Não tem nível nenhum. Está prejudicando o Corinthians. Antônio Oliveira, indica um lateral rapidamente, se o Palácio for demorar muito, sobe um da base, ou coloca o Raul Gustavo na zaga e joga o Caetano de lateral. Porque na época do Mano Menezes no ano passado, o Mano Menezes já jogou com o Caetano na lateral. Porque esse cara não tem condição de jogar bola. Aliás, ele devia tentar outra profissão na sua vida. Ele é horrível, esse lateral. Esse lateral não dá um cruzamento, não marca, não faz nada, perdidaço dentro de campo. Horrível o Hugo, tem que sair do Corinthians hoje, tem que deixar de vestir a camisa do Corinthians hoje. Afasta o jogador, tá prejudicando o time. E outra, fiel, o Corinthians não tem condições, não é só o Hugo. Cara, como que o Corinthians está medíocre? O Michael não consegue jogar bola mais. Será que vocês não colocam isso na cabeça de vocês? O Michael não consegue, ele não consegue jogar mais bola. Ele não marca, ele não dá um chute ao gol. Ontem ele foi chutar a bola pro Santos, furou. Cara, o Michael é totalmente inoperante. Então o Corinthians está iniciando partida com jogadores a menos dentro de campo.
Jogadores que fazem diferença nenhuma, que se ele estiver lá ou um Cone, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Então, Hugo, Michael, o Caetano na zaga também é fraquíssimo, não ganha uma bola aérea, zagueiro baixo. Fagner já é ex-jogador há muito tempo e continua com cadeira cativa no Corinthians. Mateuzinho chegando agora, inclusive temos informações aí sobre o Mateuzinho, importantíssimo. Já tem que chegar, vestir a camisa e ir pro jogo, porque o Fagner não tem condições mais. Aí, fiel, com todo respeito, eu respeito a opinião de vocês, acredito que o Carlos Miguel também mereça uma chance, mas o Cássio salvou o Corinthians ontem de um placar elástico. Então, o Corinthians tem que priorizar o elenco dentro de campo, ver o que é útil e o que não é, mas para isso é preciso de treinador de peito. Para isso, se o Cuca tivesse lá, ele já barrava na lata. Falava, irmão, vai treinar separado, porque não dá. Vamos ver se o Antônio de Oliveira vai ter esse peito. Por isso que eu falei em vídeos anteriores. Contratou um treinador jovem, mas será que tem o perfil, o peito? Porque ele nunca ganhou um título na carreira. O Cúcula tem inúmeros títulos. Chegar e barrar um Fagner da vida? Chegar e barrar um Cássio se precisar? Ele vai ter essa coragem? Ele vai ter esse peito? Desculpa, fiel. Então o Corinthians precisa de um treinador arrojado, porque o Corinthians tem várias peças inoperantes que não servem mais para nada. E com todo o respeito, fiel, à diretoria do Corinthians, porque o problema não é só dentro de campo, é extra-campo também. O Corinthians gastou aí 24 milhões no Pedro Raul, cara. Pô, o cara não dá um chute pro gol também. Aí o que a gente vai criticar? O Pedro Raul? Não. Quem? A diretoria, o Cifute. Porque o Corinthians contratou o Pedro Raul, porque o cara fez uma boa temporada no Goiás. Beleza, tentou a contratação dele na época, eu aprovo. Foi pro Vasco, não fez nada. Nada. Foi pro Toluca do México, continuou não fazendo nada. Liga Mexicana, bem abaixo do Brasil. Tem inúmeros jogos lá e 3 gols. Depois foi para reserva do Toluca do México. Quem que é Toluca na fila do pão? Aí o Corinthians contrata, achando que vai dar certo aqui. No maior clube do Brasil. Opa, então peraí. O que esse fute está arrumando? Você vai contratar jogadores que são apostas? Ah, o cara não deu certo nos seus últimos 2 clubes. Vai que dá certo aqui. Vamos lá gastar 24 milhões. Vamos lá jogar 24 milhões na lata de lixo. Porque tá sendo outro jogador inoperante. Ah, Corinthians, calma, ele chegou agora. Mas, fiel, nos últimos 2 clubes, ele não deu certo, cara. Então o Corinthians tem que parar de fazer do clube um laboratório de experiência. Por que o Rodrigo Garro jogou bem, foi o melhor jogador em campo ontem? Por quê? Vocês sabem me falar? Porque ele estava em alta no Tadieres. Porque ele não foi uma contratação aposta. Porque ele tinha proposta do futebol do Sul da América inteiro. Porque o presidente do Tadieres não queria sua saída. Não queria a saída do jogador. Por quê? Ele fazia jus, ele estava jogando bem, estava em alta. Aí você contratou um jogador em alta. Por isso que jogou bem ontem. Porque não é uma aposta. É um jogador que estava em alta no seu clube. Então para de fazer do Corinthians laboratório de experiência para ver se Hugo rende. Pô, Corinthians precisa realizar contratações contundentes, contratações de caras que estão jogando bem ou que estão em fim de contrato. Fiel, devo dizer aqui para vocês que temos, fora essa crise do Corinthians, temos excelentes notícias do Timão hoje, hein? Sobre Igor Coronado, já quase tudo fechado com o Timão, falta só assinatura no papel, irmão. O vídeo tá bombando de informações, por isso que eu peço para você humildemente deixar o seu like aí e se inscrever em nosso canal. Irmão, então vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre coisas boas, vamos deixar esse Corinthians aí, esses jogadores sem alma, aprender na marra o que é Corinthians ou sair aí para os novos reforços que podem chegar. E esses caras já tem que sumir do Corinthians também, não dá certo. Jogadores sem alma, jogadores que não representam. Rodrigo Garro representou o Corinthians ontem, mostrou que é um jogador argentino, um jogador que representa a raça. Quem devia dar exemplo para o Rodrigo Garro, que é Corinthians, era o senhor Fagner, era o senhor Maicon, era o senhor Yuri Alberto, era o senhor Romero, eram os jogadores que já estão no Corinthians há mais tempo. Precisou um cara de fora vir e demonstrar mais amor à camisa do que os que já estão aí. Pô,
Vocês estão achando que o Corinthians é o quê? Agora eu vou falar o que o Mano Menezes falou. Vocês estão achando que o Corinthians é Cuiabá? Respeita a instituição Corinthians, os jogadores sem alma, sem raça. Vocês estão achando que vocês estão na onde? Um parquinho de diversão? Então, Fel, vamos falar sobre coisas boas aí. Vamos falar sobre mercado da bola. O Corinthians, Fiel, fez proposta oficial agora para o zagueiro Nathan Silva, que foi campeão no Atlético Mineiro no Brasileiro e na Recopa. A proposta é de 5 milhões de dólares, tá, Fiel? Jogador que tem grandíssima chance de aceitar. Atualmente, hoje, ele é titular do Pumas do México. Por que tem grandíssima chance de aceitar? O salário que o Corinthians ofereceu para ele aí é de 800 mil reais, bem acima do que ele ganha lá. A proposta para o Pumas do México também é boa, eu acredito que é uma proposta irrecusável e o jogador pode sim ser o novo reforço do Corinthians nos próximos dias. Corintianeiro, como está a situação do Nathan Silva? Está avançada? Não, o Corinthians fez a proposta recente, foi ontem. Então, o time está analisando ainda, estudando, mas existe a grande chance, a grande possibilidade do Nathan Silva ser o novo zagueiro do Corinthians. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, porque aqui eu não fico em cima do muro. Eu não conheço, eu não lembro do Nathan Silva, mesmo quando ele jogava no Atlético Mineiro. Eu não lembro se ele é um bom zagueiro ou não. Nos comentários aí dos inscritos e não inscritos, inclusive para você que não é inscrito, espera um dia ganhar sua confiança, o Nathan Silva, já me falaram nos comentários que ele não é um zagueiro bom, que ele é um zagueiro lento. E as informações também que eu apurei é que ele não é nenhuma estrela. Então o Corinthians está contratando um zagueiro aí, será que é uma nova aposta? Gastando essa bala, mesmo valor que gastou no Pedro Raul, em torno de 24 milhões de reais, um pouco a mais? Então vamos ver aí essa situação do Nathan Silva, mas eu quero que vocês comentem nos comentários, porque eu respondo todo mundo sem exceção, não deixo ninguém no vácuo. Aqui no canal do Corintianeiro a gente faz a diferença. Comentem aí sobre o Nathan Silva, o que vocês acham? Vocês acham que compensa ou não? Vocês lembram do jogador quando atuava no Brasil? Era bom ou não? Comentem aí, que eu adoro bater um papo com vocês nos comentários. Fiel, vou trazer aqui informações rápidas também sobre o Claudinho, tá? Será que existe a chance do Claudinho se tornar jogador do Corinthians? Devo lembrar vocês que o Zenit pediu um valor de 107 milhões de reais, 20 milhões de euros para ter um meio atacante. Os valores financeiros assustaram o Corinthians, tá? Então o Corinthians tenta uma nova estratégia, que é trazer o jogador na condição de empréstimo com opção de compra. O que acontece? O Corinthians tenta envolver jogadores na negociação. Fausto Vera é um jogador que interessa ao Zenit, que pode ser envolvido, e o Timão tenta envolver mais 2 meninos da base para tentar contratar o Claudinho. A situação do Claudinho atualizada é: o Corinthians considera uma contratação bem difícil. Internamente é considerado aí o Claudinho uma contratação bem difícil de se concretizar, tá, Fiel? Então Claudinho aí não é certeza de Corinthians continuar a negociação com o Claudinho, se esfriou bem. Tá, Fiel? Agora vamos aí continuar falando sobre o mercado da bola. O Mateuzinho, tá, Fiel? Por que eu tô trazendo o Mateuzinho novamente? O presidente do Flamengo, Landim, assinou ontem o seu contrato, confirmando aí a contratação do jogador para o Corinthians. O Corinthians aí gastou 22 milhões de reais no jogador por 60% dos seus direitos federativos. Então o Mateuzinho é um novo jogador do Corinthians, deve estar chegando em São Paulo hoje, no mais tardar amanhã. Irmão, nessa situação já chega, põe a camisa e vai a campo, porque o Fagner não tem condições mais de jogar bola no Corinthians. Então Mateuzinho, nova contratação aí do Timão. Aí tá vendo, irmão? Aqui nós traz um negócio detalhadinho para você e tem mais ainda sobre o mercado da bola. Tem mais, por isso que é importante você deixar o seu like aqui no canal do Corintianeiro, trazendo de 2 a 3 vídeos diários para vocês, todas as informações atualizadas atualizadinha aí na temperatura certa para vocês. Então, irmão, vamos continuar falando de Corinthians, vamos continuar falando de contratação, e a bola da vez também é o volante Hernani, que pertence ao Parma da Itália, que está na segunda divisão, tá, Fiel? Parma na segunda divisão e é líder lá. O Parma não quer liberar o jogador porque entende que ele é essencial para essa transição para a primeira divisão. Acontece que o Corinthians prepara uma segunda investida para trazer o jogador,
tá? Que deve o Corinthians oferecer o mesmo valor que ofereceu no Mateuzinho, cerca aí de 4 milhões de euros, aí um pouco mais de 21 milhões de reais. Essa é a segunda investida que o Corinthians vai tentar no jogador. O Corinthians não desistiu do Hernani, considera uma contratação de grande importância para o atual momento do clube. É aquilo que nós estamos vendo, o Maicon não consegue jogar bola mais e o Corinthians precisa de um volante hoje, mas que precisa de água. Porque o Maicon não tem como jogar mais bola no Corinthians. O Corinthians vê que o Hernani é esse cara, é aquele jogador supostamente vídeo vazado, de 1,90m, que o Augusto Melo falou. Então o Hernani aí pode se tornar sim um novo jogador do Corinthians. O Corinthians ainda não fez a segunda proposta, fiel, mas já é certo que o Corinthians fará a segunda proposta. Informação importante aí, o Corinthians tenta uma segunda investida no volante Hernani. E se não der certo o Hernani, irmão, já vai atrás de outro volante. Já corre atrás de outro volante, porque o Maicon não tem condição mais de jogar bola no Corinthians. E fiel, agora a notícia mais importante do vídeo é sobre Igor Coronado, que está por detalhes de fechar aí com o Corinthians. Falta só assinatura no papel. O jogador já tem em mãos a proposta do Corinthians, que é a maior do mercado brasileiro, tá fiel? O Corinthians ofereceu 37 milhões de reais no jogador, cerca de 1,5 milhão de salário, mais bonificação se ele aceitar o contrato. Se ele aceitar o contrato, como não tem clubes, o Corinthians dá uma bonificação para o jogador aí de 3, 4 milhões, fora o plano que o Corinthians fez, fora aí a situação que o Corinthians ofereceu para ele de 37 milhões por 2 anos, 1,5 milhão salarial, 1,5 milhão mensal, fiel, é o maior salário do Corinthians. O cara já chega ganhando aí, não sei se o Cássio vai equiparar ele, mas o cara já chega ganhando uma bala de 1,5 milhão no Corinthians. É a maior proposta do Brasil. Maior proposta do Brasil hoje é a do Corinthians. E tenho informações importantíssimas sobre Igor Coronado, que nem é da proposta. Informações aí com que faz que o jogador vai acertar o Corinthians, fiel. Rafael Brandini, empresário do jogador, quando ele conseguiu rescindir com o Al-Ittihad, ele disse as seguintes palavras na ESPN. Enfim, houve um acordo. Agora o Igor Coronado vai poder realizar o seu sonho de criança. Fiel, que é jogar no Corinthians, que é jogar no Timão. O Igor Coronado já revelou ser corintiano. Eu trouxe em vídeos passados que ele aceitaria reduzir salários para jogar no Corinthians. O empresário também, Rafael Brandini, é corintiano declarado. Vocês podem ir nas redes sociais dele aí, que você vai ver que ele é corintiano declarado. Tem fotos dele no estádio do Corinthians. Enfim, quase tudo certo para o Igor Coronado ser o novo reforço do Timão. Eu só não vou cravar aqui para vocês agora o Igor Coronado, porque o futebol é muito dinâmico. De repente o Botafogo do Rio aí parece com uma proposta milionária, porque eles têm lá o bilionário John Textor como patrocinador, como dono, né? Pode parecer o Flamengo aí fazendo uma proposta também. O Flamengo que é um clube muito bem estabelecido financeiramente. Pode acontecer, mas é questão de sonho, meu irmão. O cara quer jogar no Corinthians, o cara já tinha aceitado reduzir salário para jogar no Corinthians. O cara quer ser jogador do Timão e está por detalhes a situação do Igor Coronado se tornar um novo jogador do Corinthians. Como eu disse, só não vou cravar aqui, porque o futebol é muito dinâmico, mas enfim, notícias boas, né, fiel? Igor Coronado tem 31 anos de idade e tem números espetaculares no Al-Ittihad. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver que a estatística do jogador surpreende com números exorbitantes aí. Ele tem ótimos números no Al-Ittihad. É um jogador que chega para ser titular absoluto. Tem 31 anos de idade, é verdade, mas isso não voga muito agora. Igor Coronado chegando aí no Timão, e o Timão pode aí fechar a sua contratação nas próximas horas, tá, fiel? Então, qualquer novidade que tiver, eu vou trazer aqui para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai Corinthians!